Muito boa tarde a todos os presentes nesta sessão conjunta entre o PSD e o CDS-PP sobre Mais Portugal Investir Mais. Eu queria começar por cumprimentar os dois presidentes das estruturas distritais do PSD e do CDS-PP, o Carlos Moraes e o Sr. Deputado Abel Batista. Um cumprimento também especial para os deputados que nos acompanham nesta sessão, Carlos Abreu Amorim, Eduardo Teixeira, Rosa Areses, Luís Valles também na qualidade de secretário-geral adjunto do PSD. Um cumprimento às estruturas distritais aqui presentes e concelhias do distrito de Viana do Castelo. Um cumprimento também muito especial para o Sr. Presidente da Comissão Política Nacional da Juventude Popular e para os elementos da JSD aqui presentes. Permitam-me também que faça uma saudação aos autarcas que, enfim, não tenho o privilégio de conhecer em detalhe, à exceção do meu companheiro Francisco Araújo, de Arcos de Valdevez, e, portanto, também, digamos, uma saudação especial aos autarcas dos dois partidos. E, finalmente, permitam-me também uma saudação a duas pessoas que comigo trabalharam enquanto desempenhei funções no Instituto de Emprego e Formação Profissional, o engenheiro Manuel Trigueiros e a doutora Águeda Lima, e, portanto, que desempenham funções públicas neste distrito e que, de alguma forma, foi um privilégio ter trabalhado com eles, um gosto, e que tive a noção do serviço público que prosseguiam, porque é algo que naturalmente nos honra no percurso que temos desenvolvido, é procurar servir a sociedade de forma a que um conjunto de situações, no caso presente do desemprego, possam ser minimizadas. Um cumprimento a todos aqueles que nos quiseram honrar com a vossa presença e permitam-me que diga que não se aplica aqui qualquer agradecimento à minha presença. Estou aqui com imenso gosto e, portanto, julgo que é nestas sessões, às vezes mais dentro de casa, outras vezes mais com a sociedade, que eu acho que é importante se desenvolvam, porque quem desenvolve funções no Governo e funções públicas deve estar permanentemente disponível para apresentar a razão de ser das políticas públicas que são desenvolvidas e para colher também um conjunto de apreciações que possam naturalmente rastrear e avaliar a concretização dessas mesmas políticas e, se possível, melhorá-las. Os dois oradores que me antecederam já, de alguma forma, situaram o momento. É, de facto, um momento particular e muito importante este que vivemos. Em meados de 2011, herdámos o país nas circunstâncias que conhecem, um país que estava a sussurrar do ponto de vista económico, do ponto de vista da organização da sociedade e, portanto, estivemos cometidos num desígnio muito grande de facto, evitar o colapso do país, pôr em ordem as contas públicas, disciplinar muitas áreas da governação, concretizar um conjunto de reformas estruturais que permitissem, de alguma forma, que o país pudesse olhar, digamos, para o futuro. Mas nós não podemos exclusivamente justificar a nossa ação governativa com esta ação que os portugueses reconhecem e que a história, naturalmente, não deixará de enfatizar da ação que tivemos este governo de coligação entre o PSD e o CDS-PP em ter evitado o colapso do país. Mas, neste momento, aquilo que os portugueses, a sociedade, os empresários, as instituições da economia social esperam de nós é mais. Esperam que possamos projetar um futuro diferente daquele que conhecemos. E reparem, julgo que todos estaremos de acordo em que, de algumas gerações a esta parte, aquilo que tem sido passado, o legado que tem sido passado, tem sido sempre um legado de melhor qualidade de vida. Aquilo que os nossos bisavós deixaram aos nossos avós foi melhorado relativamente àquilo que os nossos avós deixaram aos nossos pais. Aquilo que os nossos pais nos deixaram
foi ainda melhor do que aquilo que herdaram dos nossos avós. Eu julgo que hoje há uma dúvida, e essa dúvida tem sido cada vez menor, e julgo que é importante que a dissipemos hoje pela orientação, mais tarde pela ação, mas há a dúvida se de facto vamos ser capazes de deixar às gerações vindouras melhor do que aquilo que a nós nos deixaram. E isso significa que não podemos deixar dívidas incontroláveis, um excesso de responsabilidades e que não podemos deixar só passivo e temos que deixar um ativo, mas um ativo reprodutivo que naturalmente possa projetar essas mesmas condições. E, portanto, este é de facto o momento de dizer que temos e estamos, não é, digamos, neste momento afirmar que vamos fazer, porque já o estamos a fazer. Eu irei, nesta apresentação, procurar enfatizar as propostas que hoje estão a ser concretizadas, e este também é um momento particularmente importante, porque estamos a iniciar um novo ciclo de programação de Portugal 2020 entre 2014 e 2020. Portugal estabeleceu e foi o primeiro país a estabelecer um acordo de parceria com a União Europeia relativamente à aplicação dos fundos estruturais europeus e de investimento até ao período de 2020. Ainda ontem estive em Coimbra na apresentação à sociedade da região centro daquilo que é o Portugal 2020 ou Portugal 2020 e os programas que estão suportados. Na próxima semana essa apresentação será feita na região norte, mas este é o momento também de apresentar essas matérias, mas explicar aquilo que realmente temos feito. E permitam, ainda antes de entrar na própria apresentação, dizer o seguinte. As exportações em 2010 representavam 30% da riqueza criada no país. Em 2014 representavam 41%. Em 2014 foi o ano recorde das exportações portuguesas. 2014 foi o melhor ano do turismo português. Portugal subiu no ranking da competitividade, naquilo que é uma avaliação muito positiva para que o investimento estrangeiro se possa localizar no país, gerador de confiança em relação àqueles que querem investir no país e criar riqueza, que subiu também 15 lugares nesse mesmo ranking. E reparem, na primavera de 2011, não fomos nós que fomos de mão estendida pedir o empréstimo aos nossos credores internacionais e ao Fundo Monetário Internacional. Mas somos nós que, neste momento, fruto das reformas que criamos, também com o sacrifício dos portugueses nestes 2 anos, em especial 2011 e 2012. Muito com o mérito dos empresários portugueses, muito também apoiados na economia social, nas misericórdias, nas IPSS, que permitiram manter uma coesão do país nessa fase difícil. Vamos ser nós que estamos em condições de devolver aquilo que nos foi emprestado em 2011, porque, felizmente, hoje temos condições de nos financiar em melhores condições do que aquelas que foram utilizadas em 2011 para nos emprestarem dinheiro. E reparem que este simples reembolso daquilo que nos emprestaram o Fundo Monetário Internacional, numa situação difícil, em que o país quase sussurrava. E aquilo que hoje, de alguma forma, resulta desse reembolso, significa entre 300 a 400 milhões de euros de poupança relativamente aos encargos desse empréstimo. Mas aqui, mais importante do que esse dinheiro, julgo que é o simbolismo. O simbolismo de termos sido capazes, com toda esta reforma e com todo o empenho dos portugueses, de concretizar esta matéria. E, portanto, estas são, de facto, escolhi estes indicadores
como dos mais representativos daquilo que tem sido o nosso progresso e daquilo que, naturalmente, podemos e devemos continuar, porque é um dever em relação à sociedade portuguesa que, de facto, não possamos voltar atrás e aos erros que eram cometidos. E reparem, aquilo que esteve em causa em 2011 foi o sussurrar de um modelo económico em que o Estado era nuclear na economia, no investimento, na geração de emprego. Foi um modelo económico de endividamento excessivo para indivíduos, famílias, Estado, empresas. Um modelo económico baseado excessivamente no consumo interno, no imobiliário e desvalorizando aspectos fundamentais, como seja a competitividade externa, como seja as exportações, como sejam os bens transacionáveis. E, portanto, aquilo que nós hoje pretendemos fazer e que, de alguma forma, a apresentação pretende evidenciar, é construir um país novo, é construir uma sociedade nova, assente no conhecimento, na inovação, assente, naturalmente, não num modelo excessivamente de baixos salários, mas em que seja possível, com base na inovação, no empreendedorismo, no conhecimento, criar uma economia competitiva, muito naturalmente também assente na economia privada, no investimento das empresas. E reparem, pela primeira vez em 2014, foi possível também haver crescimento sem haver aumento de endividamento. Porque é fácil haver crescimento quando há endividamento. É fácil investir gerando dívida. É fácil criar emprego aumentando o emprego público. Não é esse o caminho por onde pretendemos ir. O que pretendemos é, efetivamente, uma economia competitiva, de equilíbrios das finanças públicas, assente em equilíbrios também da harmonização da sociedade entre a missão que ao Estado compete, mas o papel fundamental da economia privada, das empresas e também das instituições da economia social. Eu pretendia agora apresentar-vos aquela que... Não sei se está preparada a apresentação. Muito bem. Portanto, de alguma forma, algumas das coisas que já vos disse estão aqui baseadas, mas como guia e porque também é importante que, de alguma forma, a mensagem que hoje estamos aqui a abordar possa estar a ser abordada em todas estas sessões, porque o objetivo é, do ponto de vista político, aquele que vos acabei de anunciar e, portanto, o processo de reformas que concretizarmos resultou numa economia mais aberta, mais competitiva, mais eficiente, que se traduz em maior confiança e credibilidade. E cá temos as reformas que concretizamos ao nível do enquadramento concorrencial, do mercado laboral, do sistema judicial, da reforma fiscal, sempre na lógica de facto, corrigir aquilo que não estava bem e de alguma forma, promover um país e uma sociedade mais competitiva. Este gráfico, de uma forma muito simples, evidencia-nos aquele que foi o comportamento dos custos unitários do trabalho, na lógica de que a nossa competitividade tem que ser assente em fatores intangíveis, como há pouco vos referi, do empreendedorismo, da inovação, do marketing, do design, e foram esses fatores que, por exemplo, estiveram na base que alguns dos setores tradicionais da economia portuguesa, como o calçado e o têxtil, deram a volta por cima, mas há um aspecto fundamental que tem também a ver com este controle dos custos unitários. E aqui, e muito bem, o Sr. Presidente da Distrital da CDS-PP sublinhava que tudo aquilo que fizemos foi num quadro de diálogo social e de envolvimento com os parceiros sociais. Não teria sido possível este controle que aqui vos evidencio sem essa capacidade do Governo de concretizar esse diálogo social. No primeiro semestre de 2014, Portugal mantém contas externas equilibradas, deixando boas perspectivas para aquilo que é o ano, mas estas boas perspectivas têm a ver com um excedente relativamente à balança corrente e de capital. E reparem, nós hoje temos um conjunto de circunstâncias
que, de alguma forma, por serem já correntes, não são devidamente valorizadas. Nós encerramos o ano de 2014 com uma taxa de desemprego inferior a todas as projeções que o FMI, a OCDE ou a Comissão Europeia fizeram para a taxa de desemprego em Portugal. Encerramos o ano de 2014 com um crescimento de 0,9%, superior a todas aquelas que eram as projeções que haviam sido feitas por essas instâncias internacionais. Aquilo que nós estávamos habituados é de que, quando havia desvios, os desvios eram sempre negativos. Eram sempre no sentido de estarem piores, a realidade ser pior do que a projeção. Aquilo que tem sido possível, e de que vos acabei de falar, é precisamente o contrário. É da realidade ser melhor do que as projeções. E esse, de facto, é um mérito e um orgulho que devemos ter. Temos também aqui o evidenciar da evolução das exportações. Como já vos disse, 2014 foi o melhor ano das exportações portuguesas. Em 2010, as exportações portuguesas representavam cerca de 30%, e 3 anos depois representam 41% da riqueza gerada no país, e, portanto, isso significa a importância que hoje conferimos a esta matéria, mas não é só no volume, é também na diversificação das exportações, não só para a zona europeia, mas para um conjunto de outros países de África e da América, no sentido de diversificar as nossas exportações, e isso é muito importante, porque sempre que se consegue uma diversificação, isso significa uma menor dependência em relação a mercados. E aqui eu gostava de vos dizer que os resultados que têm sido concretizados numa conjuntura extremamente difícil, com problemas muito complicados do ponto de vista político e económico em alguns países da Europa, como a Espanha, como a Itália, como a França, e, portanto, que são países das nossas exportações, e, porventura, se esses países tivessem tido melhores desempenhos, isso ainda teria sido mais favorável para as nossas exportações. E, portanto, hoje temos, de facto, um conjunto de indicadores de confiança, quer dos consumidores, quer dos investidores, que estão também no topo. Esses indicadores estão, de facto, nos máximos ao nível dos seus registros. E, portanto, reparem, quando há uma confiança, isso significa que há uma predisposição dos investidores para acreditarem no país e nas suas condições e capacidades. Temos aqui a evolução de que há pouco vos falava, de Portugal, de ter aumentado 15 posições em relação aos índices de competitividade. E, portanto, aquilo que nós pretendemos, de facto, é investimento, inovação, capital, de forma a que daqui possa haver uma geração de crescimento, mais criação de valor, mais emprego e, de alguma forma, depois de gerar riqueza, ter um sentido de equidade na sua distribuição, numa lógica, naturalmente, da importância social sobre esta matéria. Temos agora aqui algumas daquelas que foram já as realizações, ao nível do Código Fiscal do Investimento, em que se admitiu um crédito fiscal até 25% do investimento. Os fundos estruturais de que há pouco vos falava estão neste momento a enquadrar um conjunto de apoios orientados para a competitividade, para a internacionalização, com o objetivo de gerar uma economia mais competitiva e geradora de emprego. A reforma do IRC, com a redução da taxa, também com o objetivo, naturalmente, de apoiar a geração de riqueza e de emprego, e um conjunto de outros incentivos ao nível da formação, dos estágios, da contratação, no sentido, todos eles alinhados na perspectiva do desenvolvimento da economia e da sociedade. Outras simplificações que foram feitas ao nível da reforma fiscal do IRC, também sobre o imposto municipal sobre imóveis, o IMI, com o alargamento do prazo da isenção ou a redução, e também aqui alterações que foram feitas ao nível do Código Fiscal e do Investimento, no sentido de favorecer a dedução integral do investimento, a componente fiscal
para novas empresas, a dedução por lucros detidos e reinvestidos na lógica de apoiar que os lucros gerados nas empresas possam ser reinvestidos e, ao serem reinvestidos, gerar mais riqueza e, portanto, de alguma forma, criar um sistema fiscal amigável desta situação na perspectiva de que o reinvestimento é algo que gera riqueza e que gera valor acrescentado, e também a majoração da dedução ao lucro tributável com o objetivo de fomentar a capitalização das empresas. Temos aqui outras, eu não irei fazer uma apresentação exaustiva, estão à vossa disposição estes acetatos, mas tudo isto medidas orientadas, de facto, para o apoio à economia e às empresas, à tecnologia, à transferência dessa mesma tecnologia para as empresas. O apoio ao investimento agrícola, onde tem também a dimensão, digamos, a dimensão florestal, e, de alguma forma, eu gostaria agora de vos falar do Portugal 2020, de algo que está neste momento, como há pouco referi, a ser apresentado, e em que uma parte significativa dos cerca de 24 mil milhões de euros que vão estar disponíveis até 2020 estão orientados para a competitividade e a internacionalização. Ou seja, a avaliação que o Governo fez foi de que Portugal está razoavelmente servido de infraestruturas. Aquilo que é importante é apostar em fatores que, de alguma forma, propiciem o desenvolvimento e, portanto, nessa lógica, uma grande parte dos fundos foram orientados para apoiar a internacionalização e a competitividade das empresas, também para apoiar o crescimento verde, porque há o reconhecimento de que é uma área em que Portugal tem um conjunto de recursos muito importantes, em que tem algum fator distintivo e que, de alguma forma, é uma das áreas que mais desenvolvimento vai ter no próximo futuro e, portanto, isto tem a ver com situações de utilização de energia, de desenvolver uma economia com baixo teor de carbono, no sentido de diminuir a produção de carbono, no sentido da utilização racional dessa energia e, portanto, de alguma forma, traduzir e transformar aquelas que hoje são ameaças ambientais, ameaças climáticas, reconhecendo também a debilidade do país nesta matéria, designadamente pelas questões do litoral, pelas questões florestais, do perigo dos incêndios, transformar aquilo que são ameaças, de alguma forma, em oportunidades de desenvolvimento. Mas, neste Portugal 2020, está muito presente a simplificação, a desburocratização e eu admito que depois, também na fase das perguntas e respostas, possamos desenvolver algumas destas matérias. Há um conjunto também de investimentos relacionados com o emprego e com a formação e com a qualificação e porque estamos, de facto, em Viana do Castelo. Há pouco o Sr. Presidente da Comissão Política Distrital do PSD já referiu que, de facto, temos em Viana do Castelo uma diminuição do desemprego relativamente àquele que existia há um ano atrás e eu posso-vos dizer que em dezembro de 2012 nós tínhamos em Viana, no distrito, tínhamos cerca de 13.800 desempregados. Em dezembro de 2013 tínhamos 13.400. E em dezembro de 2014 temos neste momento 11.000 pessoas desempregadas. Ou seja, daquele valor de 13.000 que caracterizavam o desemprego em 2012 e 2013, felizmente estamos neste momento já em 11.000. Não significa que estejamos bem. Há 11.000 pessoas desempregadas que naturalmente serão beneficiadas com esta estratégia de desenvolvimento que vos estou aqui a apresentar, mas é necessário também aqui, ao nível do emprego, que tenhamos consciência do percurso que já fizemos, porque não vos quero estar a amassar, mas este não é um percurso só de Viana do Castelo, é um percurso do país, quer ao nível do desemprego no geral, quer ao nível do desemprego jovem, quer ao nível do desemprego de longa duração e, portanto, aquilo que é necessário é, efetivamente, prosseguir este caminho que
que temos estado a trilhar. Um conjunto de medidas que têm estado a ser aplicadas e que também constam do Portugal 2020. Estou aqui, neste momento, a falar-vos, por exemplo, de uma medida que tem a ver com o estímulo ao emprego, apoiar as empresas na criação de postos de trabalho, admitindo pessoas desempregadas e valorizando aquelas situações em que as pessoas sejam contratadas com base num contrato sem termo, porque também aqui estamos interessados em desenvolver, de alguma forma, as relações estáveis de trabalho e dizer-vos que não é por acaso que desde 2013 até o momento, por cada admissão que tem sido feita com base num contrato a termo, têm sido feitas 2,5 vezes mais admissões com contratos sem termo. Poderia, digamos, apresentar-vos um outro conjunto de medidas que aqui estão evidenciadas, agora aqui ao nível do compromisso para o crescimento verde, mas julgo que mais importante do que estar a alongar esta exposição é poder estar disponível para podermos dialogar e de alguma forma, estar disponível para as vossas questões. Muito obrigado.